Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexão Sustentável, um canal aberto da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Eu me chamo Roberta, eu sou bolsista do Núcleo de Inovação do Senai e hoje vamos falar um pouco sobre inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, fazendo um link com a ODS 9, que trata sobre indústria, inovação e infraestrutura. Então, comigo hoje eu trouxe dois convidados. Primeiramente, a Ronara Marques, que ela é responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica aqui do Senai. Bem-vinda, Rô! Obrigada, Roberta, pelo convite. Com a gente também temos hoje o Anderson Monte, que ele é especialista educacional, com foco nos projetos da Saga Senai de Inovação. Bem-vindo, Anderson. Obrigado pelo convite, Roberto. Então, antes de entrarmos no tema de inovação, eu vou responder uma pergunta que é muito comum de quem trabalha com inovação receber, que é: o que é inovação? O que é inovar? Então eu te respondo: inovação é a criação de algo novo, um produto, um serviço, um processo, é algo que vise a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Mas então, qual é a importância da inovação? O que ela tem de importante? E eu te digo, a inovação impulsiona o processo. Então ela ajuda as empresas a se tornarem competitivas no mercado, ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Então a inovação, sim, é algo de extrema importância. Mas antes de entrarmos nesse tema profundamente, eu queria falar primeiro com a Ronara, que ela explicasse pra gente mais sobre o Senai como uma ICT e o que é uma ICT, né? Excelente. Falando um pouco sobre, trazendo o papel da ICT nesse cenário que você colocou aí sobre a questão da inovação, né? Existem no mundo instituições que promovem o desenvolvimento de inovação e tecnologia. Então, as instituições de ciência e tecnologia, elas fazem isso. Podem ser instituições de ensino ou não, tá? Então, algumas instituições de ensino são consideradas ICT, promovem a pesquisa básica, científica, né? Pesquisa básica ou aplicada científica ou tecnológica, e proporcionam para a sociedade o resultado dessas pesquisas, né? Então, essas instituições de ciência e tecnologia, elas promovem a inovação, elas geram conexão, elas trazem resultados para serem aplicados à sociedade, à indústria, como um todo. E o Senai, ele é considerado uma instituição de ciência e tecnologia, né? Então, o Senai ele tem duas verticais, duas formas de atuação. Tem a educação, que é a parte dos cursos técnicos, tecnológicos, e tem a parte da inovação, que é onde, através dos Institutos Senais de Inovação, Instituto Senai de Tecnologia, ele promove isso para as indústrias que chega até a sociedade, né? Então, tanto a pesquisa básica através dos institutos de inovação, quanto a pesquisa, ao desenvolvimento de produtos tecnológicos, pesquisa tecnológica por meio dos Institutos Senais de Tecnologia, a instituição consegue fazer, entregar. Então, o Senai tem essa previsão como uma missão institucional, que é promover a inovação, a tecnologia para as indústrias e para a sociedade. Por isso, nós somos considerados uma instituição de ciência e tecnologia. Certo. E aí entra a gestão de inovação, né? Pode comentar um pouco como é que o Senai trabalha essa gestão? Isso. Existe uma legislação, que é o Marco Legal da Inovação, que ele regulamenta algumas ações relacionadas a isso e fala muito bem do papel da ICT dentro desse conceito de inovação, né? Então, essa legislação é aplicada a instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que é o caso do Senai. E ele traz a necessidade de que essas instituições eles tenham uma gestão da inovação bem realizada através de um núcleo, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, nosso papel hoje aqui no Senai, o NIT, é justamente de realizar essa gestão da inovação. E nós atendemos não só a instituição, o Senai, mas também promovemos isso para as indústrias parceiras. Toda a relação de propriedade intelectual, proteção de ativos, né, potencial de inovação dos produtos que são executados pelas indústrias parceiras, com o Senai, a gente dá esse suporte também. Então, hoje, o NIT, ele tem esse papel,
né, de fazer a gestão da inovação na instituição. E essa gestão, ela vai desde um momento onde há a identificação do problema, a prospecção, até o momento final, onde o produto é colocado no mercado e quando tem um retorno financeiro para isso. Então, esse acompanhamento inteiro na gestão tem que acontecer. Então, no primeiro momento, onde eu vou identificar com a empresa qual é a necessidade dela, por exemplo, ou dentro da própria instituição, qual é a necessidade dela, o NIT precisa estar junto. Por quê? Porque eu vou identificar, primeiro, orientar a confidencialidade, já que nós estamos falando de inovação, isso é extremamente importante. Identificar o potencial e acompanhar os atores envolvidos. Onde isso vai dar, entendeu? Qual o tipo de proteção que se aplica dentro desse conceito do que está sendo pensado para desenvolver? Quem são os atores? Quais os direitos? Quais os ônus? Quais os bônus? Quais as obrigações de cada um? O que isso trará de retorno para a instituição? Porque isso pode gerar ativos intangíveis que entram no nosso patrimônio. Então, toda essa gestão deve ser feita. Além disso, é importante destacar, Roberta, que o NIT, eu costumo dizer que o NIT é um braço do MCTI, do Ministério de Ciência e Tecnologia, dentro das ICTs. Por quê? Porque para o Ministério ter conhecimento das atuações que são feitas pelos institutos de ciência e tecnologia, os NITs, eles precisam fornecer essas informações anualmente. Então, existe um formulário que é o Formict, que todos os anos nós precisamos passar as informações para o Ministério das ações trabalhadas pelaquela ICT no ano seguinte. Então, em 2023, eu precisei passar para o MCTI todas as ações que foram executadas pelo Senai em 2022. E são informações relacionadas à cooperação, a projetos executados, a quantidade de proteções realizadas naquele ano, quantidade de transferência de tecnologia, custos dos termos de parceria, receitas, são informações importantes. Então, assim, eu destaco isso porque as instituições de ciência e tecnologia, elas são grandes parceiras de empresas que querem inovar, né? E muitas empresas, elas podem se beneficiar de alguns tipos de incentivos fiscais, lei do bem, lei de informática, por exemplo, e ter uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia parceira para executar projetos. No caso, o Senai, por exemplo, é um parceiro e pode estar numa execução de um projeto através de uma indústria, através de um incentivo fiscal, né? E o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele faz todo esse acompanhamento, porque essa gestão dos incentivos fiscais também vem de lá. Então, é muito importante esse gerenciamento, esse acompanhamento que o NIT deve fazer com base nessa previsão legal e reportar ao Ministério de Ciência e Tecnologia tudo o que o Senai, no caso que nós, né, o Ceará, faz relacionados à inovação. Qual o nosso potencial, qual a nossa influência em relação a isso. Então, a gente sabe que o NIT cuida da propriedade intelectual, até a transferência de tecnologia nos projetos envolvidos nas escolas do Senai, né? Então, a gente queria saber como que é essa cultura de inovação, como é essa cultura de fazer os alunos pensarem no empreendedorismo, como é disseminado isso para os alunos das escolas. Dentro da Senai Escola, hoje temos a Sagrada Senai de Inovação, que é uma ação voltada do Departamento Nacional, em conjunto com os departamentos regionais, onde trabalhamos todos os projetos de inovação, onde os alunos perpassam desde o processo de ideação, análise das demandas das indústrias, quanto também desenvolvimento de produtos, protótipos e processos que são relacionados às indústrias. Hoje temos 3 eventos paralelos que vão estar sendo disseminados durante o ano, desde o Grand Prix de Inovação, Desafio Senai de Projetos Integradores e o Inova. E esse momento é um momento que a gente vai estar desenvolvendo a questão de disseminação do negócio, para que o aluno entenda como é que é desenvolvida a questão da inovação. E tudo isso perpassa pela metodologia Senai de Educação Profissional. Hoje nós trabalhamos em todas as unidades operacionais, contando com esses projetos, tanto etapas escolares, etapas regionais e participando também dos eventos nacionais. Bom, falando sobre esse assunto da inovação no Senai, é importante a gente ressaltar que o Senai tem uma política de inovação
que ela está disponível no site para leitura, e eu vou pedir para a Ronara explicar um pouco para a gente como é que funciona essa política, por que ela foi feita, o que é essa política de inovação. A política de inovação, ela é também uma previsão legal, né? O marco legal da inovação, ela traz que os núcleos de inovação tecnológica das ICTs, eles fazem a gestão da inovação por meio dessa política. Essa política, ela direciona essa gestão, né? E é um documento que está disponível para que não só os nossos colaboradores tenham conhecimento, como também os nossos parceiros, para que eles compreendam como é a nossa metodologia de trabalho e as oportunidades que existem a partir de uma parceria com o Senai. Então, na política, nós temos lá previsões, por exemplo, para a proteção intelectual dos projetos relacionados à saga. Então, nós temos um incentivo à inovação que está previsto ali, que faz parte dessa gestão, a cultura da inovação. Então, como nós queremos projetos realmente com potencial inovador, nós estimulamos isso. E na política está lá regimentado, está lá mostrando, projetos desenvolvidos por alunos, por professores, por bolsistas, por colaboradores do Senai, que têm potencial de inovação, que geram uma patente, que gera um desenho industrial, enfim, e que gere retorno através de uma transferência de tecnologia, esses colaboradores, eles vão receber parte do que o Senai receber na transferência de tecnologia é compartilhado com eles, independente de estarem aqui ou não, porque os alunos terminam o curso e saem. A ideia é estimular o empreendedorismo desses alunos e reconhecer o trabalho deles. Então, assim, a política, ela está ali disponível para que todos tenham conhecimento dessa visão do Senai em relação a estimular e inovar, né, para que eles possam estar cada vez mais motivados a desenvolverem produtos, não só como entrega no final de um curso, mas como um produto potencial para chegar ao mercado, né, para a sociedade como um todo. E essa política direciona também os nossos terceiros, nossos parceiros externos, em relação à possibilidade de cotitularidade, por exemplo. Como é que o Senai trabalha a cotitularidade? O Senai, além das instituições de ciência, dos institutos Senai de tecnologia, nós fomentamos o desenvolvimento de inovação. Então, existe uma plataforma, que é a plataforma de inovação para a indústria, onde a gente aporta recurso para o desenvolvimento de projetos de inovação em parceria com a indústria. E aí a gente fala para eles, a gente compartilha com você risco financeiro e risco tecnológico. De fato porque além de estar aportando recursos junto com a empresa, a execução técnica ocorre dentro dos institutos, Instituto Senai de Tecnologia ou Instituto Senai de Inovação. E quando isso acontece, a gente negocia uma propriedade intelectual. Pode ser através de uma cotitularidade, enfim, se for interessante, depende de cada caso, né? Se realmente houve um investimento intelectual da parte do Senai, entendeu? Então, a empresa, conhecendo a nossa política, ela entra numa parceria já sabendo a forma de atuação do Senai. É vantajoso? Não é? Eu considero sempre vantajoso. Por quê? Porque nós entramos com ônus e bônus. Além do Senai estar como parceiro, compartilhar os custos, o Senai, através do NIT, faz todo o trabalho de preparar aquela tecnologia para chegar ao mercado, ajudando a indústria a, de fato, pegar o produto, colocar no mercado e ter retorno com aquilo. E aí a gente compartilha os ganhos. Então, a política está aí para isso e, como você falou, está disponível no site do Senai para qualquer instituição, qualquer pessoa ter acesso às informações. Como você falou no começo, essa política foi aplicada em alguns projetos da Saga, né? Que esses projetos geraram patentes, geraram um programa de computador, enfim. Tu pode citar para a gente algum desses projetos que foram feitos nas escolas, que precisaram de propriedade intelectual e foram atendidos pelo NIT? No momento, estamos com 7 processos de patente. Dentre eles, até acabamos de receber um, que é o Plamugem. É um projeto que foi desenvolvido no Senai Maracanaú. E esse foi o recente, que acabamos de receber a patente. E assim, é uma ação que a gente está conseguindo agora colocar em prática, juntamente com o NIT, essa ação de patentear os projetos, porque são ideias inovadoras que a gente vê que tem um mercado, que tem uma demanda. Então foi um momento importante a gente conseguir essa patente
e com o apoio da equipe da Ronara e todos os participantes, né, dos projetos, tanto das unidades operacionais quanto também do Instituto Senai. Então, a gente falou aqui sobre patente, mas eu acho que nem todo mundo sabe sobre esse mundo de propriedade intelectual. O que é uma patente, o que é um registro de programa de computador, o que é um desenho industrial. Então, eu vou pedir para a Rô falar para a gente um pouco sobre esse mundo, que eu também compartilho com elas, que é sobre propriedade intelectual. Explicar para a gente como é que a gente escolhe, como a gente vai proteger, quanto tempo dura essa proteção, como é que acontece. Pronto, já que a gente está falando sobre os programas da Saga, né, também eu vou utilizar como exemplo os projetos que a gente trabalhou junto com a educação, que a gente vem trabalhando junto com a educação. Os meninos, eles recebem um desafio de indústrias, né, reais, e eles têm que propor a solução para essas dores, né? E a gente incentiva que sejam soluções inovadoras, né? Então, eles já começam aí com conhecendo uma etapa muito importante para a propriedade intelectual, que é a busca de anterioridade, né? Então, os próprios alunos, eles iniciam o trabalho da Saga fazendo uma busca, lógico, uma busca básica, mas é um primeiro contato para que eles tenham entendimento sobre a propriedade intelectual. Eu acho isso fantástico, porque isso já direciona eles para o que eles vão desenvolver. Fizeram o projeto, bacana, eles entram em contato com a gente vai fazer uma busca de anterioridade mais aprofundada e entender se aquele projeto tem potencial ou não para uma proteção intelectual. E aí, nós temos vários tipos de proteção intelectual, né? Então, um único produto pode ter mais de um tipo de proteção. Então, a gente tem a patente, que pode ser patente de invenção ou modelo de utilidade. Invenção é quando há um ato inventivo de fato, quando você desenvolve algo que não existe, disruptivo. Modelo de utilidade é quando há um incremento, uma melhoria funcional a um produto que já existe, né? Então, às vezes há o desenvolvimento de um equipamento, o aluno desenvolve um dispositivo para trazer uma melhoria e eu não vou procurar a UNIT porque eu não inventei, o equipamento já existe. Mas a gente faz uma análise para ver se o que ele incrementou, se o que ele inventou, que foi conectado àquele equipamento, que trouxe uma melhoria funcional, tem os requisitos de patente, certo? Esse é um tipo de proteção que leva aí 20 anos, né? E a gente faz todo o acompanhamento. Do mesmo produto, se existir um software, por exemplo, desenvolvido, embarcado, a gente pode fazer um registro de programa de computador, que já está relacionado ao direito autoral, né? Um processo hoje mais célere, o INPI demora em torno de 7 dias para dar uma resposta, né? 7, 9 dias para dar uma resposta, e é um tipo de proteção também, porque ele é um direito que comprova, num caso de algum litígio, de alguma coisa, que aquilo foi realmente desenvolvido por aqueles alunos, né? Também, quando o produto tem um certo potencial, pode estar atrelado a uma marca, né? Então, você falou Plamugem, né? Então, se de repente Plamugem, talvez, sei que não é o nome técnico que está na patente, mas pode ser uma marca, um exemplo, que está atrelada ao produto que foi desenvolvida. E as marcas, elas geram valor, muitas vezes. Então, seria um outro tipo de proteção. Outro caso concreto que a gente tem, o Elmo. Foi desenvolvido no Senai com outros parceiros. A marca Elmo foi registrada, porque o capacete, ele ficou conhecido como Elmo, né? Então, a gente registrou a marca também. Um outro tipo de proteção, desenho industrial. Desenho industrial é muito interessante. Muitas vezes as empresas ou os pesquisadores deixam passar porque não conseguem enxergar um valor ou, teoricamente, uma facilidade em copiar. Mas, na prática, o desenho industrial, ele traz uma proteção se você conseguir enxergar aquilo de forma estratégica. Então, vou dar um exemplo. Foi desenvolvido um equipamento onde o design dele, ele era para uma cirurgia médica, e o design dele era fundamental para o sucesso da cirurgia, entendeu?
Então, como ele não sabia se a patente ia ser concedida ou não, porque a gente tem que esperar bastante tempo, ele resolveu fazer os 2 tipos de proteção, desenho industrial e patente. Se um não for concedido, o outro tinha maior chance de ser concedido. E o desenho industrial foi concedido primeiro. E aí o que ele tem? Ele tem a garantia de que ninguém vai copiar aquele design e, teoricamente, até que alguém invente outra coisa, né? Ninguém vai conseguir produzir o equipamento e utilizar, porque aquele design, até aquele momento, é crucial, tem que ser daquela forma, entendeu? Então, foi uma estratégia de proteção utilizada por ele. E existem várias outras formas, né? Eu tô falando aqui o que está mais na nossa realidade relacionado aos projetos que são desenvolvidos e voltados para a indústria. Mas nós temos indicação geográfica, temos direitos autorais, cultivares, topografia do circuito integrado, que é algo que é muito trabalhado e desenvolvido, mas que passa batido também, muitas vezes, né? Então, existem várias formas de proteção e em um único produto pode ter mais um tipo de proteção se as pessoas envolvidas, o NIT, as empresas conseguirem enxergar isso de forma estratégica, porque traz retorno, traz segurança, gera barreira de entrada de concorrência, né? Então, é um ponto fundamental quando se fala em inovar, né? Bom, a gente vê que existem vários tipos de proteção e a gente sabe que também existem vários projetos dos alunos, então a gente queria saber, assim, vocês dão uma filtrada antes de pensar na proteção? Vocês comunicam o NIT? Vocês pensam em qual proteção vão colocar? Como é que ocorre esse trâmite? Sempre a gente trabalha em parceria, né, com o NIT, porque o NIT vai estar já seguindo alguns processos mais rápidos do que nós na unidade de educação. E aí acaba que sempre a gente faz essa consulta e verifica se tem, né, possibilidade de ser viável essa patente. Porque às vezes tem projetos que são excelentes, projetos que às vezes acontecem de estarem sendo desenvolvidos pelos alunos, mas quando a gente consulta o pessoal do NIT, acaba que aquele projeto já tem alguma patente ou já tem alguma coisa muito parecida. E aí a gente tenta sempre consultar para fazer esse acesso e tentar entendermos como o projeto, né, vai conseguir ter essa inovação. E quando chega no NIT, esses projetos? Como é que acontece o fluxo da inovação? Como é que a gente faz para começar a proteger? Como é a nossa conversa com os alunos? Como ocorre? Quando a gente recebe essa demanda, nós iniciamos com a busca de anterioridade novamente, né, para fazer a busca. Ela vai nos direcionar melhor, qual a melhor estratégia, né? Então, a gente tem um momento com a equipe, com os alunos, para compreender o que é o projeto direitinho, o que foi feito, quem são os envolvidos, né? Quem são os envolvidos, e a gente começa a fazer o processo de busca de patente ou de marca, enfim, o tipo de proteção que for viável. E a gente tem um termo que a gente chama termo de participação da invenção, onde lá a gente diz quem são os inventores, a equipe que está participando da patente ou da proteção que está sendo realizada. Nós explicamos para eles como é que funciona a política de inovação e como é que funciona o compartilhamento dos ganhos. Então, a gente fala, se está aqui o termo de cooperação assinado, o termo de participação da invenção assinado, se o seu produto chegar ao mercado, que a gente pretende fazer isso, e o Senai tiver retorno financeiro, você vai receber tantos %, certo? E aí, qual é a ideia? Estimular que eles estejam cada vez mais envolvidos. Então, o meu produto pode chegar ao mercado, então, de repente, eu posso continuar num programa de aceleração para empreender e fazer com que o produto chegue ao mercado, né? Porque eu vou ter retorno com isso. Então, a gente faz esse gerenciamento. Termo de participação da invenção. A partir daí, a gente procura um investidor ou no próprio instituto. Vamos supor que o time resolve constituir uma empresa. A gente vai procurar orientá-los, um aporte financeiro para o desenvolvimento do projeto, um investidor que esteja no habitat de inovação, por exemplo, que esteja ali no instituto, ou um edital de fomento. A gente procura sair da educação e levar para os institutos, né? Sair do desenvolvimento ali onde, na própria educação, eles já estimulam a inovação e levar para o desenvolvimento real, no ambiente real, onde eles vão estar tendo contato com a empresa, onde eles vão colocar o produto no mercado.
Deu certo, aí a gente vai para a transferência de tecnologia. E aí a gente faz todo o gerenciamento de retorno financeiro e faz o compartilhamento com eles. Todo esse nosso processo é em parceria e alinhado com recursos humanos, com o setor financeiro, com o jurídico, né? Então, nós já realizamos todo um procedimento, um processo, onde todas essas unidades, essas gerências estão envolvidas e têm o conhecimento. Se é um aluno, como é que eu vou fazer esse repasse para ele? Se é um colaborador, como é que eu faço esse repasse para ele, já que não integra o salário? Então, tudo isso a gente faz desde o início até o finalzinho do processo. Bom, nos encaminhando já para o final, eu queria uma pergunta direcionada para os dois, mas a gente pode começar por você, que é focar em contar para todos que estão assistindo a importância realmente da política de inovação em todos os projetos do Senai e a importância do NIT no acompanhamento desses projetos, para que todo mundo leia a nossa política e esteja ciente que ela existe e que ela realmente é importante nessa caminhada dos alunos, até nessa caminhada da gente com as empresas. É importante ter noção da nossa política de inovação. A gestão de inovação é importante porque é o momento mesmo que a gente concretiza o projeto, né, desenvolvido dentro de sala de aula. E assim, conta com a participação muito importante da equipe, né, do NIT, com essa parceria, devido a contato com o mercado, com os clientes. A gente consegue dar continuidade a essa etapa que é desenvolvida dentro das escolas. E assim, é importante a gente estar atuando com essa inovação, visto que até é um dos pilares aí das organizações que trabalham diretamente com essa parte de inovação. E essa parceria é importante no processo de concretizar a ideia que foi trabalhada no dia a dia da escola, como também em trabalhar que o aluno entenda todo esse processo da política de inovação aplicado no dia a dia, na realidade que tem que estar sendo utilizado dentro das empresas. E você, Rô? Bom, eu entendo que... Eu sou suspeita para falar, né? Uma pergunta para falar. Eu sou suspeita para falar nesse caso, mas assim, é muito importante de fato que todos tenham conhecimento dessa política, porque a gente estimula a inovação e o empreendedorismo. E o Senai, eu sempre falo, é uma instituição que tem o pacote completo, né? Porque os alunos estão ali recebendo aquela capacitação e se eles quiserem realmente empreender, eles têm a oportunidade de iniciar, eles têm o apoio, eles têm o direcionamento, eles têm contato com indústrias mais experientes, né? Que a gente pode estar fazendo isso, a gente pode estar reconhecendo, fomentando, e tudo o que é possível para tornar, para trazer essas pessoas para o ecossistema, né, de inovação. E a política é um documento importante que diz tudo isso, direciona toda a questão da proteção, toda a questão do empreendedorismo, de como que o Senai pode estar fomentando, como que o Senai pode estar ajudando, e muitas vezes as pessoas não sabem, apesar de ser um documento que está público, né, para que todos tenham acesso. Então, nós temos talento dentro da casa, nós temos colaboradores que têm uma capacidade enorme, uma capacidade criativa enorme, que desenvolvem projetos super interessantes. Nós temos alunos com potenciais enormes. Então, nós precisamos que essa política esteja à vista para que eles conheçam as oportunidades que o Senai proporciona e para que o Senai não perca esses talentos, entendeu? Para que o Senai tenha consiga ter mais resultados e ter sucesso, ter o orgulho, como a gente está tendo hoje, de dizer, o INPI concedeu uma patente de um projeto da saga da inovação, sabe? E, então, assim, a invenção, o desenvolvimento, ele não vem só de academias, de pessoas experientes, porque existem aqueles pesquisadores que dão a vida ali pesquisando, que fazem projetos incríveis. Não, nós temos alunos, alguns nível médio, outros técnicos, que estão pensando em soluções e que estão trazendo projetos que o INPI está reconhecendo como invenção. E aí, onde esses talentos estão, aonde eles podem chegar. Então, assim, o interessante dessa política é que eles vejam o que a gente pode proporcionar e a gente ter essa conexão, né? Então, o NIT está aí, nós estamos à disposição. O NIT é o NIT do Senai, nós estamos trabalhando com as unidades, trabalhamos com os institutos e o que nós queremos é isso,
é ver realmente acontecer e é transformar esses talentos em projetos, em empresas, né, e trazer resultados para eles e aqui para o nosso estado. Bom, então é importante a gente ressaltar, né, que o NIT fica na Casa da Indústria, no segundo andar, dentro da Unitec, caso alguém precise, assim vocês podem encontrar a gente. E eu queria agradecer a presença dos nossos convidados e todo mundo que está assistindo. Queria ressaltar, pedir para vocês acompanharem o Sistema FIEC em todas as redes sociais e falar que o podcast fica disponível nos canais de comunicação para o acesso em qualquer momento. Então é isso, um grande abraço, até a próxima!